Cumprimento os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Ainda falando sobre a família cristã, hoje nós vamos falar sobre os deveres do cônjuge. Os deveres do cônjuge. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, lá em Efésios, capítulo 6, versículo deveres do cônjuge, versículo 22 a 31, diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo sujeita aos seus maridos. Vós, maridos, amai-vos vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-se com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, deixai o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, esta palavra aqui, meus irmãos, é falando sobre os deveres dos cônjuges, né? Os deveres dos cônjuges. A palavra de Deus, meus irmãos, ela estabelece deveres tanto para o homem quanto para a mulher, né? São deveres que têm de ser obedecidos, né? Então, aqui, né, na palavra mesmo falou. E os deveres do marido? Quais que é os deveres do marido? Quais os deveres? Se o marido, meus irmãos e minhas irmãs, desempenhar bem os seus deveres para com a esposa, em obediência, né, à palavra do Senhor, a palavra de Deus, será bem-sucedida e abençoada. Será bem-sucedido e abençoado, né, os dois. Então, primeiro, o marido deve amar, assim como Cristo amou a igreja, né? É dever do marido amar a esposa como a si mesmo, né? E como Cristo amou a igreja, né? Se Cristo amou a igreja, derramou o próprio sangue dele para a sua igreja, então o homem também tem que amar a sua esposa da mesma maneira que Cristo amou a igreja. A empreitada é desafiadora, né? Mas o homem deve desempenhar a sua função sob a graça de Deus, né? O homem deve desempenhar a sua função sob a graça do Senhor. E a liderança? Qual a liderança será dentro do lar, né? A liderança. O marido, meus irmãos e minhas irmãs, ele é a cabeça do lar. Infelizmente, tem muitas mulheres que é ela que está sendo a cabeça do lar. O marido não toma tenência. O marido deixa a mulher trabalhar e ele fica dentro de casa. O marido deixa a mulher sustentar o lar e ele fica, né, no bem bom. Então, aqui, meus irmãos, deixa bem claro que o marido é a cabeça do lar, e a cabeça da mulher e a cabeça dos filhos. Como tal, ele exerce liderança do lar, né? A liderança espiritual também é em primeiro lugar. Então, tem muitos maridos que às vezes nem a igreja não está indo, quem está indo é a mulher, né? Então, aqui deixa bem claro que é o marido que deve liderar a mulher, tanto no sustento como na igreja, em todas as áreas da vida. Ele deve,
né, liderar a mulher, né, suprir. Quem supre as necessidades do lar é o homem, né, é o marido. Embora hoje seja, em muitos casos, necessário que a esposa trabalhe, né, fora, mas até por causa, assim, da situação do país, da situação do mundo, né? O homem ainda deve suprir o seu lar. O homem é que deve ser o supridor do lar, ele que deve manter o lar, né? Foi Adão e não Eva que Deus disse: no suor do seu rosto comerá o teu pão, tá vendo? Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão, que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Amparar, quem ampara, meus irmãos, o lar, quem ampara? Quem ampara é o marido, né? O marido, tá vendo o papel do marido, que é muito importante? O amparo do marido deve ser total dentro do lar, dentro da casa, junto com os filhos, né? Deve ser total. Cristo, para amparar a igreja, ele morreu por ela, para amparar a igreja. O que Cristo fez? Morreu por ela. Será que você, homem, você, marido, é capaz de morrer pelos seus filhos? É capaz de morrer pela sua esposa? É capaz de morrer pelo seu lar? Né? A submissão, meus irmãos. Quem é submissa? Os deveres da esposa. A esposa foram confiados por Deus diferentes dos deveres do homem. Por sua própria estrutura corporal, né, e emocional, isso pode ser visto. A mulher foi dada à maternidade, né? Para a mulher foi dada à maternidade. A submissão, este é o primeiro dever da esposa, né? A esposa deve submeter ao seu marido e, no caso do marido não crente, é esperada dela uma submissão silenciosa, para que ele, né, seja ganho sem palavras, né? A mulher deve dar exemplo, deve dar testemunho dentro do seu lar, né? A mulher é ela que cria, ela que acompanha seus filhos, né, geralmente, né? Então, e os cuidados do lar? Quem deve cuidar do lar? Geralmente, meus irmãos e minhas irmãs, a mulher, ela é chamada para ser a dona da casa e a rainha do lar, né? E ela é entregue a tarefa de cuidar do lar. A mulher é que é responsável de cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos, cuidar da alimentação. E muitas vezes a mulher faz de tudo, cuidar do marido, né? E é recomendado que a esposa seja uma boa dona de casa, né? Amar é requerido da esposa que ame seu marido e que ame os seus filhos, né? Então, esta é a palavra do Senhor, né? Que fala que tanto o marido quanto a mulher têm os seus deveres. E os seus deveres devem ser cumpridos, né? No nome do Senhor Jesus, né? Cada qual deve cumprir o seu dever, cumprir o seu papel. Apesar de hoje, né, ter muitas mulheres que é a dona do lar, que ela também é o dono do lar, né? Infelizmente hoje com a sociedade, né, é diferente. Às vezes a mulher, ela é responsável pela casa e além da educação dos filhos, ela também é responsável pela alimentação, ela também é responsável pelo suprimento do lar, né? É o meu caso, por exemplo, né? Que tenho minha casa aqui, é só eu e minha filha, então eu que sou responsável. Eu até brinco assim que eu sou brincadeira, viu, gente? Eu brinco assim, eu sou mulher macho, sim senhor, entendeu? Mas é porque eu assumo o papel de homem e assumo o papel de mulher dentro da minha casa, né? Eu vou mexer com a construção, eu que tomo frente, eu que lidero, né? Vou mexer com um carro, eu que tomo frente, eu que lidero, né? Então, assim, mas vou também fazer comida, eu faço. Vou também educar minha filha, eu educo. Vou também dar uma boa educação para minha filha, eu dou, né? Então, quer dizer, mas é Deus que dá essa sustentação pra gente, viu, irmãos? Não é qualquer um que Deus dá essa sustentação, não, né? Mas você
deve buscar, né, ter o seu marido e a sua esposa e os seus filhos para cuidar, né, do lar, no nome de Jesus, amém? Eu vou estar orando para você, né, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu apresento, Senhor, os maridos e as esposas diante do Senhor. Ó Deus, que os maridos e as esposas cuidem dos seus deveres bíblicos, os deveres em que a Bíblia ensina para cada um, né? Toma, Senhor, cada marido diante do Senhor, toma cada esposa diante do Senhor, ajude-os, cada um, a cumprir o seu dever dentro do lar, meu Deus. Toma, Senhor, no nome do Senhor Jesus, é que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, eu sou pastora Lúcia, estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra do Senhor. E que você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal, para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Amém? Um abraço.